galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá aqui dividido em duas partes, tem de tudo. Assuntos políticos, confusões que rolaram, Lula, direita, mas o vídeo de hoje será feito com muito carinho, porque o personagem central e principal do vídeo de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que ele, Jair Messias Bolsonaro. E sobre o que vamos falar? Diante de algumas confusões eu vi rolando ontem, eu falei, cara, tem uma oportunidade perfeita da gente falar mais uma vez sobre 2026. Essa perspectiva de direita e esquerda, Flávio versus Lula, mas passando pelo Jair, até para explicar algumas coisinhas. Eu não quero dar muito spoiler, mas o vídeo hoje, pro cara que não é tão bolsonarista, não vai ter o mesmo sabor. O cara que é bolsonarista, ele vai ficar... É diferente, né? Falar de Bolsonaro... A história é boa, a história é boa, a história é boa, temos que falar do Jair e na sequência a gente vai falar de Lula, a gente vai falar das confusões da direita, pra gente falar do Jair, depois a gente volta a falar do Lula, depois a gente fala do Jair de novo e a gente chega nas confusões da direita brasileira. Uma confusão, inclusive, correu contra a minha pessoa, não deu tempo de comentar ontem, acho que vai dar tempo de comentar hoje, mostrar umas coisinhas pra vocês. Mais umas coisas que rolaram, mas vamos começar porque tem alguns vídeos um pouco longos que eu quero mostrar. Esse vídeo aqui eu não vou mostrar não. Vocês devem ter visto ontem, foi só uma confusão que mostra muito bem o que significa mais 4 anos de governo Lula. Marceneiro do Metrópolis, posta ali um vídeo, tem acho que se não me engano uns 8 minutos. Um morador de Presidente Prudente foi abordado por agentes da PF por exibir uma faixa com a palavra ladrão na própria janela. Em um prédio próximo a um evento que receberia o Lula. Um prédio próximo, né? Próximo, né? Em frente ao evento. Policiais chegam a dizer que superiores iriam impor a retirada da faixa que sequer citava o nome do presidente. Colocou uma faixa escrito ladrão, próximo, né? Na frente do evento. Não tem o nome de ninguém. Não pode colocar não. A polícia não deixa. A polícia foi em tua casa. Essa é a Polícia Federal, intimidando pessoas. Aí o Verdivaldo comenta em inglês. E agora o Twitter ele tá traduzindo tudo automaticamente. Aí tá ali, ó, traduzido do inglês. No Brasil, a Polícia Federal apareceu na casa de alguém porque ele pendurou uma placa na janela com uma única palavra, ladrão. Lula estava discursando na cidade. E a polícia presumiu que deveria se referir a Lula. Eles ordenaram sua remoção. Loucura ver a esquerda brasileira justificar essa repressão. E loucura ver a direita, de gracinha, fazendo birra, bico, para não apoiar o Flávio Bolsonaro. A loucura tomou conta do Brasil. Vamos continuar. Isso aqui envolve o Lula, mas também envolve os amigos do Lula, a ala política do Supremo. É bem fácil de imaginar as pessoas envolvidas, até porque estavam falando mal do Mendonça. Logo, o Mendonça não estava presente. E eu acho muito difícil o Fachin também estar presente. O Fux está brigado com a turma do Gilmar, né, em especial o Dom Pedro III. E a Carmen Lúcia não é chegada nesse tipo de coisa. A dúvida é saber se o Toffoli estava ou não. Ministros do Supremo estão preocupados com investigações que miram Lulinha. Críticas ácidas ao Mendonça permearam um jantar reservado no início do mês entre 4 ministros do Supremo e o Batoré. Eu acho que a Carmen Lúcia estava? Não estava. Aqui não estava. Ainda mais porque estava falando mal do Mendonça. O Toffoli está meio afastado. Eu acho que quem não estava era Toffoli. E aí sobraram 4 nomes que eu acho que vocês conseguem imaginar. O relator dos 2 inquéritos mais turbulentos do ano, INSS e Master, né, o Mendonça, os colegas de toga levantaram a suspeita de que investigações que atingem Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, haviam sido contaminadas pelo suposto ímpeto de auxiliares do magistrado de alvejarem o presidente. Os 4 não apresentaram evidências concretas do que alegaram, mas deixaram claro, segundo interlocutores, que Lula já havia sido informado da suposta conspirata. Isso é o que significa mais 4 anos de governo Lula. Vai indicar mais 3 ministros para o Supremo. As insinuações contra Mendonça têm como pano de fundo o fato de pelo menos um delegado da PF atuar no gabinete do magistrado como servidor cedido, o que, segundo os 4 ministros, emularia contra o primogênito de Lula uma pretensa volta do espírito da Lava Jato. Um espantalho nem sempre real, sacado em momentos sensíveis, como o vive pela corte em sua longa crise de imagem. De acordo com relatos colhidos por Veja, os ministros estão convencidos de que haveria um viés ideológico na condução das apurações sobre o escândalo do INSS,
no qual Lulinha é citado. Como se sabe, a defesa de Fábio Luiz procurou Mendonça para colocá-lo à disposição para eventuais depoimentos, o que ainda não ocorreu. Aí, o Centrão já sabe, porque não é muito difícil de imaginar, tem um dado que pode apontar que a eleição será decidida entre Flávio e Lula. Sabe que dado é esse? Cleitinho lidera a disputa pelo governo mineiro. O Cleitinho. Enquanto Matheus Simões, atualmente no cargo, com a máquina na mão, não consegue empolgar ninguém. O Cleitinho. Você acha que o brasileiro só vai votar, assim, que tem esse perfil que vai votar no Cleitinho, ele só existe em Minas Gerais ou existe ao redor de todo o país? Eu não acho que são as pessoas extremamente engajadas na política, que estão em todas as redes sociais. Então, assim, tá bem óbvio. Pela direita, quem vai representar é o Flávio, porque é Flávio Bolsonaro, é o filho do Jair. E do lado da esquerda é o Lula. Só que é o Ciro Nogueira. Andou falando isso no evento, só que também falou mais algumas coisas. Ciro diz que não há espaço para a terceira via enquanto Lula e Bolsonaro forem vivos. Mesma linha, Ciro Nogueira contextualizou o momento político ao citar lideranças históricas. O Brasil teve 4 grandes lideranças populares na nossa história: Getúlio, Juscelino, Lula e Bolsonaro. Mas pela primeira vez, 2 deles, se enfrentam. Ciro também comentou, aqui que tem o pulo do gato, possíveis nomes para a disputa e afirmou que Flávio Bolsonaro tem tudo para conquistar o apoio do PT, desde que priorize a construção de unidade. E olha a frase final: a eleição está na mão do Flávio, mas ele pode jogar fora e focar só na extrema-direita. Ciro Nogueira é um safado. Desde que a campanha começou, todos os esforços do Flávio sendo direcionados ao eleitor comum, falando de emprego, renda, gasolina, redução de impostos, saúde, educação, extrema-direita. O que é extrema-direita, sabe? E o Ciro Nogueira fica repetindo isso eternamente. Qual foi o grande aceno do Flávio para a extrema-direita? O que é extrema-direita? O que o Ciro Nogueira quer no final do dia é o que a gente está comentando nessa semana inteira. Eles querem, desde já, tutelar o Flávio. O Flávio não pode nem manter proximidade e, rapaz, não pode nem dar bom dia para os irmãos. Não pode nem falar com os bolsonaristas raiz. É um post hoje do Saxida para vocês entenderem. Porque o Saxida, por exemplo, também não é um cara bom para estar por perto, não. Tem que botar pro Saxida correr. A Yatsuki fala, esse tipo de declaração apenas reforça o desejo dessa turma em isolar o bolsonarismo. E por quê? Porque o Flávio fala com todos. Não existe um foco único na extrema-direita. Aí vê isso daqui. Prometo que não é treta. Deixa eu ver se aqui está na ordem certa. Eu sabia que eu tinha esquecido de alguma coisa. Peraí que não tá 100% na ordem certa. Cadê a postagem aqui, senhor? Foi mal. Quer dizer, eu botei aqui no final porque eu ia falar do Kassab. Eu acho que vai fazer mais sentido se eu falar depois. E aí a gente volta. Não, como eu falei do Saxida, eu vou botar 2 vezes em vídeo. Vou botar essa notícia aqui duplicada. Vamos lá. E como estávamos falando, que não tem espaço, extrema-direita, bolsonarismo. Olha esse tweet do Adolfo Saxida. O presidente Jair Bolsonaro foi contra e lutou contra a aprovação da reforma tributária. Os resultados danosos para a economia começaram a aparecer. Preço das passagens aéreas pode aumentar 25%. Bolsonaro acertou mais uma.